Olá, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo. Uma grande satisfação para a gente, uma honra ter o nosso trabalho assistido por vocês. Eu tenho aqui ao meu lado o Nelson Caiado. Olá, tudo bom? Como vão? Eu sou o Márcio Carvalho e nós dois somos violonistas. Nós dois, atualmente, somos professores na Universidade do Estado do Amazonas, a UEA. Mas o envolvimento que a gente tem com o violão é desde longa data. Mas antes disso a gente teve todo um estudo anterior, incluindo faculdade de música, que a gente fez bacharelado com habilitação em violão. Posteriormente, tanto o Caiado quanto eu fizemos o estudo do mestrado, já na pós-graduação, também em música, em linha de pesquisa associada ao violão. Então, é uma prática que a gente mantém em torno do instrumento musical, desse instrumento, né, o nosso violão, bastante envolvido com pesquisa, com estudo. E entre as atividades que a gente mantém dentro da UEA, uma delas é este projeto, que tem o nome de Violões em Concerto, Informação e Formação de Público. Então o próprio nome já diz, né, qual que é a concepção do projeto. É porque a música é ouvida, todo mundo ouve música, né? A gente ouve música nas mais variadas circunstâncias. Mas a música não é apenas entretenimento. Esse é o foco do nosso projeto, esse é o objetivo, né? Levar a música como experiência que ultrapassa muito os limites do entretenimento. A música é conhecimento, a música é saber humano, né? É uma experiência humana muito rica, porque ela tange o intelectual, ela tange o afetivo, o emocional, até o físico até. É cultura, né? É cultura, exatamente. Esse projeto, na verdade, ele já está na segunda edição, porque a gente começou com esse mesmo nome do projeto em 2019, e foi um projeto que deu tão certo, a gente teve um retorno tão entusiasmante em torno, né, desse levar a música como experiência cultural, que a gente decidiu renovar. Então a gente está na segunda edição, que iniciou em 2021, a primeira tinha sido em 2019. E como ninguém trabalha sozinho, nós queremos agradecer a várias pessoas que foram necessárias para acontecer esse vídeo, né, tornaram viável esse sonho. Então, nosso agradecimento especial ao professor doutor Dyson Teles Alves, que é o diretor do Museu Amazônico, professora doutora Carolina Brandão, da Divisão de Difusão Cultural do Museu Amazônico, Tiago Moraes, também da mesma Divisão de Difusão Cultural no Museu Amazônico. Nós temos também agradecimento bastante importante aqui para a equipe que gravou nossos vídeos, editou, né, tornou possível produzir esse material audiovisual, o Murilo Ascioli, Derisvaldo Conceição e Dene Gomes. E, por fim, nosso agradecimento ao Abraão Araújo, que é um colega da gente, um amigo pessoal, um flautista que participa com a gente em uma das músicas nesse vídeo. Bom concerto! Esperamos que apreciem. Para este vídeo, eu preparei 6 obras solo. E ao final, eu me dei conta que 4 dos compositores eram amigos meus. É o caso do compositor das 2 primeiras obras que vocês vão ouvir, Nicanor Teixeira. Nicanor é um jovem baiano com 93 anos, nascido em 1928 no município de Barra do Mendes, uma cidade do interior do estado. Bom, aos 20 anos, em 1948, portanto, ele mudou-se para o Rio de Janeiro. Começa trabalhando no comércio para se manter e entre 1950 e 1954 ele decide ter aulas com Dilermando Reis. Dilermando Reis foi um violonista que falecido em 77, mas que até hoje é considerado como um dos grandes ícones do chamado violão popular brasileiro. Nessa década de 50, praticamente toda, Nicanor então dedica-se exclusivamente à música, dando aulas, concertos, compondo, mas no início da década de 60, ele percebe que estava com um problema no dedo indicador da mão direita.
Esse problema foi se agravando porque ele perdeu o controle do movimento. Isso afetou de tal maneira a sua carreira que ele ficou tão desgostoso que ele se afasta das atividades musicais e volta para o comércio. Na década de 70, gradativamente ele vai retomando essas atividades, dando aulas, fazendo concertos com seus alunos, e em 1977 ele grava um disco de vinil, O Violão Brasileiro de Nicanor Teixeira. Bom, cada vez mais respeitadíssimo no cenário violonístico carioca, ele, em 1993, foi tema da dissertação de mestrado da professora Maria Aro, violonista e professora Maria Aro, professora da Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Aliás, foi nessa universidade, com essa professora, que eu cursei minha graduação. Pois bem, entre 98 e 99, em comemoração aos 70 anos de Nicanor, Afonso Machado e Bartolomeu Vise, duas pessoas de quem eu falarei melhor mais à frente, resolveram produzir um CD comemorando, né, os 70 anos desse grande músico. Para o presente vídeo, eu preparei duas obras de Nicanor. O Estudo número 3, que eu considero uma pérola, porque é um estudo pequeno, mas preciosíssimo. E o Carioca número 1, talvez a obra mais famosa de Nicanor, e que apresenta uma das principais influências musicais de Nicanor, né? O gênero choro.
próximo compositor também é um grande amigo, Adamo Prince, um carioca nascido em 1954. Além de violonista e compositor inspirado, eu considero Adamo um didata altamente capacitado, cujos métodos e metodologia são extremamente eficazes, fazendo dele, na minha opinião, um dos mais destacados professores brasileiros, especialmente na área de solfejo, percepção e harmonia funcional. Os seus livros e métodos são muito utilizados por diversas escolas de música do país, inclusive alguns cursos em nível superior. E tal é a relevância desses trabalhos que, em 2017, a Unirio lhe concedeu um notório saber, o que equivale a um título de doutor. Além dos livros didáticos, há muitas outras publicações. Uma delas, de 2010, tem por nome Na Varanda. É um livro de partituras para violão com composições do Adamo e acompanha um CD com o próprio Adamo executando magistralmente suas obras. Uma delas é o Choramingando, uma obra muito alegre, cheia de swing, um samba-choro que vocês ouvirão agora. A próxima obra tem por título Farewell, Adeus, e foi composta pelo violonista Sérgio Assad, um paulista do município de Mococa, nascido em 1952. Sérgio e seu irmão Odair, desde a década de 70, formam um dos mais extraordinários duos de violões de todos os tempos, o renomadíssimo Duo Assad. Além de exímio violonista, Sérgio também é respeitadíssimo como compositor. Essa obra faz parte da trilha sonora de um filme japonês de 1993, cuja tradução para o português seria Jardim de Verão. O filme conta a história de 3 adolescentes que, após o falecimento da avó de um deles, começam a refletir sobre a única certeza que realmente todos temos, a finitude da vida. Durante as férias escolares, justamente no verão, os rapazes decidem se aproximar de um senhor bastante idoso e enfermo que julgavam morreria em breve.
Esse senhor está reestruturando o seu jardim, talvez como um último objetivo de vida, não sei. Inicialmente, esse senhor não permite a aproximação dos meninos, mas eles insistem, fazem questão de ajudá-lo e o ancião acaba por aceitá-los. A partir disso, fortes laços de amizade e fraternidade são criados entre eles. Mas, no fim do verão, o inevitável acontece. Como eu disse, farewell significa adeus. E segundo o próprio autor, Sérgio Assad, abre aspas, a peça trata desse momento de partida e o sentimento dos meninos que a morte não seria o fim de tudo. Realmente, o fim da música parece expressar algo como a ascensão da alma. É meio subjetivo isso, eu sei, mas é o que me parece. É uma obra linda, porém triste e introspectiva. Talvez muito condizente com esse momento tão difícil que o mundo inteiro está passando. A obra seguinte foi composta por duas pessoas muito queridas, Afonso Machado e Bartolomeu Vise. Afonso Machado é carioca, nascido em 1954. Bandolinista, compositor, arranjador e produtor musical, foi fundador de dois grupos importantes no cenário da música brasileira e que fizeram história. O conjunto Galo Preto,
um dos mais respeitados grupos de choro do país, formado na década de 70 e em atividade até hoje, e a Orquestra de Cordas Brasileiras, criada em 1987, que recebeu o Prêmio Sharp de melhor grupo instrumental no ano de 91 e no ano seguinte. Bartolomeu Vise nasceu no mesmo ano que eu, 1962. É um grande amigo. Ele é do município de Tuporanga, Santa Catarina. Iniciou seus estudos de violão aos 11 anos, aprendendo a acompanhar canções. Aos 15, inicia seus estudos de violão clássico na cidade de Agudos, interior de São Paulo, com a professora Lídia Teixeira. Aos 17, se muda para o Rio de Janeiro e passa a estudar com o renomado professor Léo Soares e depois com Odair Assad, integrante do duo Assad, de quem eu já falei. Em meados dos anos 80, começa a se profissionalizar, ingressando no já citado grupo Galo Preto e também na Orquestra de Cordas Brasileiras. Em meados da década de 90, torna-se professor efetivo de violão na UFRJ. Em meados da década de 90, eles decidem formar um duo de bandolim e violão e gravam um CD. Excursionam pelas algumas capitais do país e também pela Europa. A obra que vocês ouvirão a seguir foi composta por ambos e tem como nome Malemolente. Bartolomeu me contou o seguinte: durante uma turnê na Europa, o duo foi à cidade de Malmö, na Suécia, onde já haviam tocado em anos anteriores e onde tinham muitos amigos. Então surgiu a ideia de homenagearem a cidade. O nome pensado inicialmente foi Malemolente, mas com o tempo a música recebeu o título Malemolente. A palavra malemolente refere-se a quem tem moleza, lentidão ou preguiça, mas também pode significar esperteza ou malícia, coisas da língua. Bom, eu procurei colocar esses estados de espírito na minha interpretação. A última obra solo que preparei para este vídeo a chamo de Nordestina. Na verdade, são duas obras com características muito semelhantes que eu sintetizei em uma. É uma homenagem minha a dois dos maiores ícones da música brasileira, um da chamada música popular e outro da chamada
música erudita, respectivamente Luiz Gonzaga e César Guerra Peixe. Luiz Gonzaga nasceu em 1912 no município de Exu, Pernambuco, e faleceu em 1989, em Recife. Cantor, compositor, sanfoneiro, conhecido como o Rei do Baião, é coautor da famosíssima Asa Branca, uma obra em parceria com Humberto Teixeira. Há muita coisa que eu poderia falar sobre a infância pobre e da adolescência difícil de Luiz Gonzaga, mas eu vou fazer um salto. Em 1930, pouco antes de completar 18 anos, e fugido de casa, ele vai para o Ceará e se alista no Exército, e lá se torna corneteiro. Anos depois, foi transferido para Minas, chegando então ao Sudeste. Em 1939, foi obrigado a deixar o Exército, porque havia um limite de tempo de permanência como soldado, então ele teve que sair. Ele vai então para o Rio de Janeiro e tenta ganhar a vida como sanfoneiro, trabalhando em festas em subúrbios, como músico de rua, bares de baixa prostituição, se apresentando em programas de calouros de rádios, mas nada estava dando muito certo. Mas a sorte vai mudar mesmo em 1945, quando ele conheceu o advogado cearense Humberto Teixeira. Ele se torna um dos principais parceiros de Luiz Gonzaga, principalmente como letrista. E foi no ano seguinte, 1946, que essa dupla provocou uma verdadeira revolução na música popular brasileira. Eles lançaram uma composição que sintetizava células rítmicas do Nordeste e essa composição a chamaram Baião. Nascia assim um novo gênero, que imediatamente virou uma febre. O Brasil inteiro começou a cantar e a dançar o baião. É justamente essa composição que eu arranjei para violão solo e que, somada a uma outra música do mesmo gênero, vocês ouvirão em seguida. Mas antes disso, devo falar sobre outro compositor a quem homenageei. César Guerra Peixe nasceu em 1914 no município de Petrópolis, Rio de Janeiro, e faleceu na mesma cidade em 1993. Além de compositor, foi também arranjador, regente, violinista, professor e pesquisador de música folclórica e popular. É um dos grandes vultos da chamada música erudita brasileira, sobretudo de viés nacionalista. Eu teria muito a falar sobre a trajetória musical de Guerra Peixe, mas vou mencionar apenas um fato que demonstra sua grandeza. Em 15 de novembro de 93, o Ministério da Educação e Cultura lhe concedeu o Prêmio Nacional de Música e o considerou como o maior compositor brasileiro vivo. Infelizmente, ele faleceu 11 dias depois, em 26 de novembro. A obra de Guerra Peixe que está neste vídeo inicialmente foi chamada de Ponteado e anos depois recebeu o nome de Prelúdio 5. É uma peça que alude aos solos, também chamados ponteados, executados por muitos dos violeiros repentistas nordestinos. Foi composta para o filme Riacho do Sangue, de 1966, dirigido por Fernando de Barros. Em 1973, houve a publicação dos 5 prelúdios para violão de Guerra Peixe, e o de número 5 corresponde exatamente à peça composta para o filme de 66. Assim, atualmente a obra é conhecida como Prelúdio número 5, mas há um subtítulo, Ponteado Nordestino. Bem, finalizando minhas obras solos neste vídeo, ouviremos Nordestino, minha homenagem a Luiz Gonzaga e Guerra Peixe.